Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre 8 passos para você se livrar dos pensamentos intrusivos, das obsessões e das compulsões que são aí causadas pela ansiedade. Os pensamentos intrusivos, negativos, destrutivos são muito comuns. Os clientes, o pessoal aqui do canal, fala muito isso de como são atormentados por pensamentos destrutivos, negativos, intrusivos, que às vezes são difíceis de lidar e queriam ficar livres dele a todo custo. E a gente sabe que como isso é um processo gradativo e a gente precisa entender o mecanismo que isso acontece para você ficar livre disso de vez por todas. O primeiro passo é entender que esses pensamentos eles são automáticos, ou seja, o cérebro quando está ansioso, quando você tem alguma fixação, alguma tensão interna, o cérebro começa a criar como uma defesa pensamentos repetitivos, pensamentos intrusivos, negativos, mais obsessivos. O centro do medo, que é a amígdala, está no centro do cérebro, ela começa a ficar muito excitada e ativada e produz esse tipo de pensamento. Então, é importante nesse primeiro passo você compreender que não é sua culpa, não é sua responsabilidade, você está sob tensão. E estando sob tensão, o cérebro começa a produzir esses tipos de pensamentos. E o primeiro passo mais indicado é compreender que isso é um processo automático, que você não tem controle e que quanto mais você quiser ter controle sobre isso, mais eles aumentam. Então, nesse primeiro passo, é reconhecer que isso acontece, é natural no processo de ansiedade, às vezes excessiva, de alguns tipos de transtornos de saúde mental também, e o transtorno obsessivo compulsivo, por exemplo, e aí você precisa o quê? Deixar livre a mente produzir os pensamentos, não dar importância, não questionar, não lutar, não tentar controlar, não tentar convencer. Porque quanto mais você tenta controlar, convencer para você não ter esses pensamentos, mais eles vão aumentar. O que eu sempre falo aqui é muito importante você fazer um processo de psicoterapia. Por isso que é muito bom você entrar em contato comigo aqui para a gente agendar uma sessão online. Entra comigo aqui no Instagram, pode mandar um direct que eu respondo, ou aqui no meu e-mail você pode mandar também, contato@pauloantonioalmeida.com.br, e a gente pode agendar uma sessão online para você lidar melhor com esses sintomas. Lembra, os pensamentos negativos, obsessivos, eles são sintomas da ansiedade. O segundo passo, então, é você compreender qual que é a importância, o significado desses pensamentos na sua vida. Por que você tem dado tanta importância a eles? Será que eles são importantes mesmo? Será que realmente eles vão produzir algum conteúdo que vai fazer diferença na sua vida? O que de pior pode acontecer caso esses pensamentos se tornem realidade? Essa investigação é possível e é importante no processo terapêutico, para você verificar que os pensamentos eles são apenas pensamentos. Eles não têm importância de danificar você, de prejudicar você. Então é preciso identificar o sentido, o significado e a pior situação caso esses pensamentos venham a ocorrer. O terceiro passo envolve você realmente diminuir o exagero, a catastrofização, a dramatização do pensamento obsessivo, intrusivo e negativo. Como vocês sabem, aqui no canal, nas lives, eu sempre falo que uma das causas do aumento da ansiedade é que as pessoas ansiosas elas têm a tendência de dramatizar, de catastrofizar, de colocar um peso muito grande nos seus pensamentos, nos seus gestos, nos seus atos, nas suas expectativas, nas suas incertezas. E muito relacionado a uma tendência de um perfeccionismo muito grande. Então é muito importante você, nesse terceiro passo, identificar as vantagens, as desvantagens do que você está pensando, os prós e os contras, e perceber que há um exagero nas consequências do seu pensamento. Quer dizer, muitas vezes não é mudar o pensamento, mas verificar que ele está tendo um grau de intensidade muito elevado, trazendo às vezes uma tensão interna que ela é desnecessária, porque realmente ele não traz tanto prejuízo assim para a sua vida. O quarto passo envolve você compreender quais seriam as alternativas mais saudáveis para os seus pensamentos intrusivos, negativos, quais seriam as consequências mais benéficas, que trariam melhor tranquilidade para você. Então é aquilo que eu sempre falo aqui no canal, a aceitação passiva dos sintomas, a aceitação passiva dos pensamentos intrusivos, dos pensamentos negativos, catastróficos. Deixe eles virem sem você lutar contra, porque quando você faz isso, você cria novas alternativas. Esses pensamentos são fruto de uma mente muito criativa, muito inteligente, vocês são muito curiosos. E aí quando você aceita isso e tem uma alternativa para esses pensamentos, ou seja,
esses pensamentos estão trazendo para você algum benefício de uma certa forma, de uma forma mais leve, você pode escrever isso com as suas próprias palavras e aí você aceitar e ficar mais tranquilo, menos tenso e menos ansioso. O quinto passo é você trabalhar no sentido de fazer uma prevenção de resposta. O que é isso? É você trabalhar pouco a pouco para deixar de evitar o pensamento, deixar de você querer neutralizar o pensamento ou a ideia ou o comportamento. Então você vai parar de produzir aquele ritual, de produzir aquele pensamento, aquela sensação, aquela ideia. Claro que isso é gradativo, pouco a pouco, para você ir desconstruindo a mania ou a compulsão ou a sua força de querer praticar aquele pensamento, aquele ato. Então, primeiro nós aceitamos passivamente o pensamento, o comportamento, e agora o que nós vamos fazer é evitar fazer uma resposta que você vai evitar fazer o ritual, o pensamento ou o comportamento que você está sentindo que é obrigado a fazer. O sexto passo é você vai ser encorajado a experimentar, a praticar aquelas ações, aqueles atos, aqueles pensamentos que você está tentando fugir deles. Ou seja, à medida que você também se permite, por exemplo, você está com medo de sair lá fora, de visitar alguém, uma fobia social, então você faz pequenos experimentos de saídas de 10 minutos, de 5 minutos, de 3 minutos e volta para casa para você se sentir seguro ou segura. Então é um momento onde você vai ser colocado aí várias situações para você experimentar aqueles pensamentos mais temidos, aqueles pensamentos intrusivos, negativos, que são tão ameaçadores. Você vai ver que ao experimentar a realização dos atos, dos comportamentos, eles não são tão agressivos assim. Você pode respirar cada vez mais tranquilo. Mas é claro que isso é gradativo, pouco a pouco, uma exposição gradativa que você vai conseguindo fazer junto comigo na psicoterapia. O sétimo passo, e muito importante de ser feito, é você mudar suas crenças sobre você mesmo. Esses pensamentos intrusivos, a ansiedade, as tensões, os pensamentos obsessivos, os comportamentos também obsessivos, estão muito relacionados à crença de que você é uma pessoa vulnerável, de que você é uma pessoa que é impotente para mudar situações, a sensação de que você é inferior ou a crença de que você não dá conta de vivenciar uma situação específica. Então nós precisamos modificar essas crenças, trazendo para você maior confiança, maior autopercepção de autonomia, que você é capaz de lidar com as situações da sua vida. Claro que todas as situações, às vezes, da vida a maioria das situações, às vezes, são angustiantes mesmo, mas você, enquanto ser humano, é capaz de lidar com isso. À medida que nós trabalhamos essas crenças centrais, muitas vezes relacionadas ao abandono, ao sentimento de inferioridade, ao sentimento de vulnerabilidade ou de impotência, transformamos essa crença, é fundamental você se sentir mais autoconfiante. Você pode respirar melhor, aliviar as tensões, aliviar a ansiedade e se ficar livre desses sintomas. E por fim, o oitavo passo é nós trabalharmos a prevenção de recaídas, porque os sintomas da ansiedade, eles têm a tendência de aparecerem de novo. Então você precisa entender o processo da ansiedade. Sempre que eu falo aqui, a recuperação é lenta, é gradativa e podem haver recaídas ao longo do processo. Então nós vamos trabalhar técnicas para você realmente estar mais ciente dessas possibilidades de recaída e você realmente se sentir mais responsável, mais autônomo e que você vai dar conta de se autocuidar quando aparecerem essas recaídas. Então é um processo gradativo que a gente vai treinando você, se capacitando você para realmente ficar mais responsável sobre as suas ações e você conduzir ao livramento dos sintomas, dos pensamentos obsessivos, das compulsões, através da sua própria autonomia. Isso que é importante a gente trabalhar. Queridos e queridas, e como eu sempre falo com vocês, essa perspectiva é da teoria da psicologia cognitiva comportamental, que é a qual eu trabalho. Existem outras técnicas também que eu trabalho, eu sempre apresento aqui no canal. Então vale a pena você ir realmente agendar uma sessão comigo, manda um direct aqui no Instagram, me segue lá fazendo um favor, ou e-mail, contato@pauloantonioalmeida.com.br, para a gente poder agendar uma sessão online e assim fica muito mais fácil de você comigo se livrar desses sintomas da ansiedade. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, um like, comenta, compartilha no grupo do WhatsApp, da família, do Facebook e a gente pode aumentar mais essa mensagem.
E se você ainda não assinou o canal, também, por favor, assina aqui, dê um like, comenta, compartilha, porque cada vez mais a gente tem crescido a comunidade, onde uns apoiam os outros. E eu posto vídeo todos os dias às 20 horas e as lives acontecem segundas, quartas e sextas às 19h30. É um prazer enorme ter você aqui comigo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.